No Saber Direito desta semana, a professora Helena Lariucci traz o curso de Direito Processual Civil, da inicial ao recurso de apelação. Ela aborda detalhes sobre tutelas provisórias, petição inicial, defesa do réu, audiências cíveis, além das regras previstas em lei para a apresentação do recurso de apelação. A aula 3 está começando. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre Direito Processual Civil. A nossa terceira aula aqui no Saber Direito. Já tivemos uma aula sobre tutelas provisórias e uma aula sobre petição inicial, com dicas sobre como fazer. E hoje vamos tratar na nossa terceira aula sobre contestação, uma forma de defesa do réu. Antes disso, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a professora Helena Lariucci, sou advogada há 17 anos. Eu sou mestre em Direito, especialista em Direito Processual, professora de cursos de extensão, cursos de graduação, atualização e também curso da OAB, e estou aqui compartilhando conhecimento com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, como essa aula está aqui no YouTube, podem mandar as perguntas, tanto aqui como também me seguirem lá no Instagram e por lá me fazerem as perguntas. Anotem aí, @Helena Lariucci com 2 Cs, igual cappuccino. E antes de iniciarmos a nossa aula especificamente, algumas dicas. Sentem-se de forma confortável, tirem o celular de perto, porque senão a gente se distrai nos vídeos do Instagram, não é mesmo? Aquela ideia de ficar passando e vendo as notícias. Peguem papel, caneta, lápis, borracha, façam as suas anotações. E o mais importante, tenham em mãos o Código de Processo Civil, porque a gente utiliza muito a gente utiliza muito ele aqui na nossa aula. E o mais importante, gente, se vocês não tiverem acesso ao código, podem entrar no seu histórico de busca e fazer a busca CPC 2015 no site do planalto.gov. Vocês vão ter acesso ao Código de Processo Civil de forma virtual. E esta aula eu vou iniciar um pouquinho diferente do que as aulas passadas. Eu vou trazer para vocês o tema 1040 do STJ, que foi submetido a julgamento a seguinte questão: a possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911 de 1969. A tese foi firmada no sentido que, desta ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911, a análise da contestação só vai acontecer após o cumprimento da liminar, ou seja, após a busca e apreensão do bem. E eu trago essa provocação, haja vista que, quando a gente fala de defesas do réu, a gente tem vários princípios constitucionais que são extremamente importantes e podemos aqui citar o contraditório e a ampla defesa, mas principalmente, gente, é um direito humano que está previsto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 11. Essa declaração é de 1948. Se você não tem acesso a ela, nunca viu, é importante você fazer a consulta. Pode botar Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, que vai aparecer para vocês. O artigo 11 fala sobre a possibilidade de se defender. A possibilidade e a necessidade para garantia de um acesso efetivo à justiça, a garantia da ampla defesa e do contraditório. E também lá no artigo 8º da mesma Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, também fala, além de falar, óbvio, da duração razoável do processo, ela também fala sobre a necessidade de se garantir
a ampla defesa e o contraditório. O que significa isso? Significa que ninguém será processado e julgado, condenado, sem ter a possibilidade de se defender, de apresentar as suas alegações sobre os fatos e o fundamento jurídico que é levado ao judiciário. E aqui, lembrando daquilo que tratamos na nossa aula número 2, eu digo para vocês, quem não assistiu, corre lá e assiste a nossa aula número 2, em que tratamos de petição inicial. Hoje estamos falando sobre defesas do réu, a contestação, que é uma das formas de defesa. Então, hoje nós seremos advogados do réu e todas as vezes que falarmos do nosso cliente, estamos aí falando do réu, já que estamos trabalhando a defesa do réu, a peça de contestação. Então, vamos começar? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa trazer para vocês é que, dentre as defesas do réu, existem várias. A gente pode classificar em 2 grandes grupos. As defesas típicas, que são contestação e reconvenção, e as defesas atípicas, que elas podem ser discriminadas como o reconhecimento jurídico do pedido, o desmembramento do litisconsórcio ativo multitudinário, a intervenção de terceiros, a revelia, porque não se defender também é uma forma de defesa, e a arguição de impedimento e suspeição. Não teremos tempo aqui para tratar sobre as defesas atípicas. Eu apenas trouxe para vocês porque é um dado extremamente importante, já que, como eu disse, somos advogados do réu. Hoje nós vamos falar da defesa típica, contestação. E o que é que a gente precisa falar quando a gente pensa em contestação? A gente precisa lembrar de alguns princípios básicos que vão nortear, tal qual eu disse na petição inicial, na nossa aula passada, também existem princípios que vão nortear a defesa do réu, a contestação. Quais são os principais princípios processuais quando se fala em defesa do réu, quando se fala em contestação? Nós precisamos falar sobre o princípio da cooperação, que está lá no artigo 6º. E muitas vezes ele é interpretado de forma equivocada, já que cooperar não significa confessar, significa que ambas as partes vão agir para que o processo seja decidido de uma forma mais célere, sem ficar atravessando petições, sem ficar atrapalhando o normal curso do processo. A gente também pode falar sobre o princípio da não surpresa. Eu já falei desse princípio na aula passada, mas eu vou repetir. Está lá no artigo 10º do Código de Processo Civil, quando ele fala que o juiz em nenhum grau, o julgador em nenhum grau de jurisdição, vai decidir sobre algo que foi alegado, não dando oportunidade às partes se manifestarem. Não pode. Qualquer tipo de decisão, se a parte não se manifestou ou é uma alegação de fato novo, é importante, pelo princípio da não surpresa, que se dê a oportunidade das partes manifestarem. Podemos citar também o princípio da preclusão, que a gente pode falar sobre a preclusão consumativa, que está descrita lá no artigo 507 do CPC, a preclusão temporal, que está no artigo 223, a preclusão lógica, que está no artigo 1000, todos esses artigos que eu estou citando são do CPC. E, por último, a preclusão pro judicato, que está lá no artigo 494 do Código de Processo Civil. Quando a gente fala em preclusão, nós estamos falando sobre a perda de um direito. Aqui, essas preclusões, consumativa, temporal, lógica e pro judicato, são a perda da oportunidade de manifestação, tá? Não tem como deixarmos de falar sobre preclusão, já que estamos falando de defesa do réu.
E aqui, gente, muitas vezes a preclusão ela pode ser utilizada para se extinguir o processo, como matéria de defesa para se extinguir o processo. Muitas vezes não. É uma alegação extremamente importante, já que quando se julga, quando se analisa a questão de preclusão, a gente está falando sobre julgamento de mérito. Estamos falando sobre uma decisão que analisa o mérito da questão, pois quando reconhecida a preclusão, não será possível se discutir aquele direito novamente. Temos ainda o princípio da eventualidade e da concentração, que está descrito lá no artigo 336, e por último, o princípio da impugnação específica, que está lá no artigo 341. Vamos então, neste momento, iniciar a nossa análise do que diz o princípio processual da eventualidade e concentração. Pega o seu código e analisa comigo o que diz o artigo 336. Vamos lá. Ele diz o seguinte: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. O que significa isso? A peça de contestação, tal qual a petição inicial é a peça mais importante para o autor, a peça de contestação é a peça mais importante para o réu. Ela também é um projeto de sentença, mas ela vem com outras nuances diferentes da petição inicial, já que estamos falando de defesa. Então, o princípio da eventualidade e concentração, ele diz que toda a matéria deve ser alegada nessa peça, independentemente de ser contraditórias as alegações. E a gente vê muitas peças de contestação em que se defende, por exemplo, a preclusão, e aí faz-se um parágrafozinho assim: caso Vossa Excelência entenda que não é caso de preclusão, deverá então se analisar as questões abaixo defendidas. E aí, obviamente, vai se adentrar a outras questões. Lembrem-se, gente, não tem como, em outro momento processual, alegar questões que obrigatoriamente devem ser alegadas na peça de contestação. Por isso que esse princípio é extremamente importante. Não se preocupe se está contraditório. O que importa é você defender o seu cliente, independente daquilo efetivamente que você está alegando e, óbvio, dentro do universo jurídico daquele processo, tá bom? E o princípio da impugnação específica está descrito lá no artigo 341, em que diz o seguinte: vamos ler comigo. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se. E ele traz aqui o inciso 1, 2 e 3. Ele traz as informações necessárias. Se o direito, não couber a confissão, se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considera necessária para a comprovação, e o inciso 3 fala sobre se as alegações elas estiverem em contradição com a defesa, considerada todo o conjunto probatório. Gente, nesse ponto, quando a gente fala sobre a impugnação específica, aqui eu volto a dizer, a peça de contestação é um projeto de sentença para o seu cliente, que nesse caso é o réu. Então, tudo o que foi dito na petição inicial, principalmente as questões, de fato, elas devem ser impugnadas. Se não houver a impugnação, elas podem ser consideradas verdadeiras. E aí, perdeu-se o momento de se impugnar aqueles fatos
e posteriormente não será possível fazer a impugnação. Ressalvado, óbvio, as exceções que a gente leu aqui do inciso 1, 2 e 3 do artigo 341. E o mais importante é o que diz o parágrafo único, que aqui vamos ler em conjunto. O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo ou ao curador especial. E aqui é importante a gente fazer a ressalva. Quando se fala em curador especial, se fala em defensor público, é possível fazer aquelas alegações por negativa geral. Tenho certeza que todos vocês já passaram por uma situação dessa. Nós, advogados, defendendo os nossos clientes, nós não podemos fazer a petição por negativa geral, ok? E tem uma explicação desse motivo. Nós conhecemos o nosso cliente, nós conversamos com o nosso cliente, nós pedimos ao nosso cliente que ele nos apresente os documentos para que possamos fazer a defesa deles. Já os defensores, os curadores, geralmente não têm acesso aos clientes, não têm acesso aos réus e muitas vezes eles estão sem acesso à documentação para comprovar aquilo que eles estão defendendo. Algumas vezes, esses réus, eles foram citados por edital e eles estão em locais incertos. E não havendo essa possibilidade de localização, é impossível fazer uma defesa específica, por óbvio, né, quando estamos falando de fatos e documentos. Mas as questões processuais, é possível sim ao defensor fazer as alegações da forma adequada e correta. Bom, gente, dando continuidade, então nós temos aí a defesa, né, pensando na contestação. Vamos dividir na defesa de mérito, que é a questão da negativa dos fatos, né, ou a apresentação de fatos novos, que são impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A defesa de mérito, ela está diretamente ligada também ao direito material. E aí vai depender de cada situação. Se for uma ação de consumo, a gente tem que se socorrer ao que diz a legislação consumerista. Se for uma ação de família, temos que nos socorrer, seja na legislação especial ou no Código Civil, se for tributário, da mesma questão. Mas, quando pensamos na defesa formal, nós estamos pensando naquelas defesas processuais, que é o foco que nós vamos dar aqui na nossa aula hoje, já que, como a gente já disse no início da aula, este curso é um curso de Direito Processual Civil. E essa defesa formal, ela é dividida em duas formas de defesa, que são as peremptórias, que causam a extinção do processo, e são as defesas dilatórias, que elas vão causar um atraso para que sejam corrigidas ali aquelas questões processuais apresentadas. Então, como eu disse, né, a contestação está para o réu, tal qual a petição inicial está para o autor, como diz o nosso querido Fred Didier. Quais são os requisitos para a apresentação de contestação? Eu disse bastante na aula passada, falei bastante sobre requisitos com relação à petição inicial. Nessa aula de hoje, é importante a gente ver que, quando se trata de defesa do réu, quando se trata de contestação, também é necessário que ela seja escrita, que ela seja datada e assinada por aquele que tem a capacidade postulatória para assinar, tecnicamente o advogado, o defensor público. A exceção, por óbvio, é a Lei 9.099, em que a parte pode comparecer ao juizado em causas até 20 salários mínimos sem a presença do advogado. Ela pode, mas não é recomendado, principalmente quando se trata de se defender de uma ação. E aí, a gente pensa em algo importantíssimo que não falamos na petição inicial. Qual é o prazo que temos para apresentar essa contestação?
Via de regra, o prazo são de 15 dias úteis. E aqui é extremamente importante, já que estamos falando de processo civil. A legislação foi alterada, os prazos correm em dias úteis, não sendo possível correrem em dias corridos, prazos processuais estão em dias úteis, tá? Lembrando que existe um recesso, as chamadas férias do advogado, do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, em que todos os prazos estão suspensos. Então, se houver alguma publicação, ela não vai começar a correr o prazo, tá bom? Não tem audiência e nem sessão de julgamento nesse período, já que estamos aí com os prazos suspensos nesse período. Quais são as exceções? É possível que haja prazos em dobro? Sim, gente, é possível que haja prazo em dobro. Mas eu quero trazer para vocês algo que é bem importante e que infelizmente ainda a gente observa que acontece. O prazo em dobro, ele só é possível quando o réu, quando houver mais de um réu, mas o processo precisa ser físico. Em processo eletrônico não vai haver prazo em dobro. Por quê? O prazo, quando o processo é físico, um advogado vai lá no cartório, pega o processo, leva para o escritório, tira cópia, né? E o outro advogado do outro réu, então, o prazo em dobro, o primeiro requisito, são advogados distintos, né? O outro advogado do outro réu fica sem acesso àquele processo. Por isso que se dá o prazo em dobro para ter essa facilidade de acesso aos autos para respeitar o princípio da ampla defesa e do contraditório. Já no processo eletrônico, qualquer advogado consegue ter acesso ao processo, não sendo necessário, então, esse aumento, essa dilação de prazo, já que eles podem, inclusive, ter acesso ao processo de forma simultânea. Então, a regra era o prazo em dobro para advogados, tá? Porque quando a gente pensa em Defensoria Pública e Ministério Público, aí essa regra ela não se aplica, ok? Mas para o advogado privado, né, do réu que te contratou, seu cliente te contratou, você vai ter aí 15 dias para apresentação. Se tiver mais de um réu, poderia se discutir prazo ser em dobro, todavia, e aí são advogados distintos, de escritórios de advocacia distintos, porque se for um coleguinha que está na sala do lado, não tem aí essa necessidade. Então, vamos lá, vou repassar por último quando tem aplicabilidade de prazo em dobro, ok? Quais são os requisitos? Precisa ser advogados distintos, de escritórios de advocacia distintos e o processo tem que ser físico. Não se aplica prazo em dobro para processo eletrônico, ok? Então, vamos aqui para o foco da nossa aula de hoje, que são as defesas processuais. Mas antes, voltando a essa questão do prazo, a gente se pergunta, mas esse prazo de 15 dias começa a correr de quando? Lá no artigo 335 vocês terão a resposta. Não vou ler o artigo aqui com vocês por conta do nosso tempo, mas é importante a gente citar algumas questões. Por exemplo, via de regra, ele começa a correr 15 dias após a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se houver a designação dessa audiência. Caso o réu compareça espontaneamente no processo e diga que não tem interesse em comparecer na audiência, o prazo vai correr a partir do protocolo desse pedido de cancelamento da audiência, ok? Então, veja, 15 dias contados da audiência, da realização da audiência, desde que a audiência aconteça. Se o réu comparece, demonstra o desinteresse, os 15 dias começam a correr do protocolo desse pedido de cancelamento. Não é da decisão cancelando ou não a audiência. Este aqui é um problema sério, porque muitas vezes os colegas aguardam a decisão de cancelamento para começar a contar o prazo
e acontece a revelia, né, a propositura da contestação aí fora do prazo, a aplicação dos efeitos da revelia. E por último, que é o mais comum, o inciso 3º fala sobre a juntada da citação, né, da carta de citação no processo, tá? Observem, está lá no artigo 231. Então, observem esses requisitos quando a gente estiver falando de prazo para apresentação de contestação. Professora, e se tiver mais de um réu no processo? O prazo vai contar da juntada do comprovante de citação do último réu. Então, citou alguém, por exemplo, né, em 2018, até hoje, 2023, ainda não houve citação, o prazo desse que foi citado em 2018 ainda não começou a correr. E aonde que você encontra isso? Lá no parágrafo 1º do artigo 335. E agora sim, né, como eu disse agora há pouco, vamos começar a falar das defesas processuais. E para isso, eu aconselho você pegar o seu código e acompanhar comigo o que diz o artigo 337. Ele diz o seguinte: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. São vários incisos, salvo engano, são 11 incisos, tá? Eu vou passar cada um com vocês, porque a defesa processual, ela pode extinguir o processo, ou ela pode dilatar o andamento do processo, haja vista que, não cumpridos alguns requisitos, é necessário que haja o efetivo cumprimento sob pena de nulidade daquela ação. Ok? Então, vamos lá. Inciso 1º, inexistência ou nulidade de citação. Esta é uma questão que deve ser alegada e ela é extremamente importante, porque quando se pensa em processo, a gente tem sempre que lembrar que, para a existência do regular andamento do processo, é necessário que haja o chamamento do réu para comparecer àquele processo. Ali se forma efetivamente o processo judicial. Lembrando que o processo judicial tem de um lado autor, do outro lado réu, e tem o Estado juiz como intermediador ou como órgão decisor do direito que está sendo litigado naquele momento. E a nulidade da citação, ela atrapalha muitas questões para o réu. Por quê? O primeiro deles é justamente a ausência de efetivamente conhecimento do réu naquela situação. E você pode pensar, mas é muito incomum isso. Não é. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês verem a importância dessa questão. Em um caso que eu atuei, em um momento, citou-se uma empresa da pessoa de uma pessoa que estava dentro da empresa. A pessoa era de uma empresa terceirizada, né? A gente tinha a empresa, eu vou dar nome assim, a empresa A tinha como terceirizada a empresa B. E tinha os funcionários regulares dessa empresa B. O funcionário da limpeza passou mal, a empresa mandou um substituto. E esse substituto se desentendeu com o gerente. O oficial de justiça chegou lá e entregou a carta de citação para esse substituto. Esse substituto pegou a carta, botou no balde com água, né, e desfez a carta e ninguém ficou sabendo da existência daquele processo. Passou-se então o prazo de 15 dias. A empresa não apresentou a defesa. Foi considerada rével, teve uma sentença de procedência. Não recorreu da sentença, transitou em julgado. Iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. Não pagou espontaneamente. No momento que a empresa teve ciência, a empresa A teve ciência da ação, foi justamente quando fez-se uma penhora na conta dela. E aí bloqueou o dinheiro, foi atrás de descobrir por que as contas estavam bloqueadas e, consequentemente, descobriu-se a existência de um processo que já estava lá na frente, né? Já tinha caminhado. Óbvio que ao contratar o advogado, né, verificou a inexistência e a nulidade da citação,
haja vista que quem recebeu a citação não podia, não tinha competência, não tinha capacidade para receber a citação, pediu-se a anulação do processo e anulou-se todos os atos processuais até o momento, né, efetivamente ali da apresentação de contestação. É óbvio, gente, que para alegar inexistência ou nulidade de citação é uma preliminar. O nome que a gente conhece é a preliminar de mérito, é a preliminar da contestação. Você está discutindo uma preliminar antes de adentrar ao mérito. Isso significa que toda a contestação deve ser apresentada naquele momento. Ou seja, cancelou-se, anulou-se todos os atos processuais e o juiz, ele analisou a contestação e iniciou a fase da produção de provas, tá bom? Não é possível alegar nulidade e deixar de apresentar a contestação, haja vista que no artigo 337 é extremamente claro ao dizer: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Ou seja, é na própria contestação. É uma peça única. Hoje o CPC condensou várias questões dentro da peça de contestação para agilizar, para a gente ter uma agilidade no trâmite processual e também combater a tão temida morosidade do judiciário. O inciso 2º, ele fala sobre a incompetência absoluta e relativa. Eu não vou adentrar especificamente a questões aqui para trabalhar com vocês, mas vocês devem lembrar a diferença, está lá do artigo 64 ao artigo 66. Primeiro, a competência absoluta, ela diz respeito ao interesse público, a relativa diz respeito a interesse privado. Quando a gente pensa em incompetência absoluta, a gente tem que lembrar que ela pode ser alegada em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. Então, se por acaso aconteceu uma decisão de um juiz absolutamente incompetente, mesmo que você não já tenha sido apresentado a contestação, é possível essa alegação, nos termos da legislação. Mas, se a alegação é de incompetência relativa, se não for alegada em preliminar de contestação, vai-se ali o juiz tornar competente em razão da ausência de discussão. E tem várias outras questões que depois vocês dão uma olhadinha lá no artigo 64 a 66, que vocês vão efetivamente ver aí. Mas o ponto que eu quero trazer aqui da importância dessa alegação é o seguinte: se houver essa alegação em preliminar de incompetência, lá no artigo 340, ele fala que a contestação pode ser protocolada no foro de domicílio do réu. Então, vamos supor que a ação está tramitando lá em São Paulo, existe uma dificuldade, existe uma diferença, e a discussão sobre ser o foro de São Paulo o competente para essa discussão. É possível que você, advogado, faça o protocolo em Brasília ou no domicílio do réu, o seu cliente. E aqui, gente, nós estamos falando de domicílio e não de residência, ok? E o juiz que recebe essa contestação no domicílio do réu, ele vai fazer a comunicação para o juiz aonde está tramitando a ação. E, óbvio, vai ter essa discussão aí sobre qual é o juiz competente e, no fim dessa discussão, quando se fixar a competência, né, o processo aí vai ser reunido, a contestação vai ser anexada no juízo competente. O parágrafo 1º, o 2º e o 3º e o parágrafo 4º desse mesmo artigo 340, ele fala justamente sobre isso. Inclusive, é importante aqui, né, e fazendo um parêntese, o parágrafo 4º, ele diz que depois de definida a competência, vai ser designada uma audiência de conciliação ou mediação. Nós vamos, na próxima aula, estudar sobre as audiências cíveis. Eu vou falar um pouquinho sobre a audiência de mediação e audiência de conciliação e vocês podem acompanhar
né, na nossa próxima aula, então eu não vou adentrar essa questão, lembrando que está lá no artigo 3º do Código de Processo Civil o incentivo, né, que o Poder Judiciário tem para promover os meios adequados de solução de conflito, já que as partes é que constroem essa solução. Voltando aqui, então, ultrapassamos o inciso 1, que fala sobre a inexistência ou nulidade de citação. O inciso 2, a incompetência absoluta ou relativa. E o inciso 3º do artigo 337, tá? Não se percam. Sobre a incorreção do valor da causa. A incorreção do valor da causa. Valor da causa influencia diretamente sobre cálculo de custas processuais e honorários de sucumbência. Então, é importante que você observe, até para garantir o seu direito, também como advogado, se o valor da causa está adequado nos termos do artigo 292. Lembrando que, nos termos do artigo 85, em caso de improcedência da ação, os honorários geralmente são calculados sobre o valor atualizado da causa. Por isso que é importante também observar o valor da causa quando a gente está falando sobre essa defesa processual. O inciso 4º fala sobre a inépcia da petição inicial. Na aula passada, a gente viu quais são os requisitos para ser uma petição inicial considerada inepta. Está lá no artigo 330, parágrafo 1º. Você, advogado do réu, vai analisar se a petição que você está fazendo a defesa se tem alguma causa de inépcia. E é importante a gente falar sobre a inépcia da petição inicial. Por quê? Quando vem uma peça, uma petição que você vai defender, que não é possível sequer compreender quais são os pedidos, haja vista que os pedidos são incompatíveis entre si, dificulta sim, né, a defesa do réu. E aqui eu faço uma pontuação e quero que vocês marquem um asterisco nesse ponto. Quando a gente fala de defesa do réu, eu disse que é possível, pelo princípio da concentração, princípio da impugnação, da impugnação específica e o princípio da eventualidade, que se faça uma defesa e podem haver alegações que são incompatíveis, alegações contraditórias. Você fala, está defendendo a inexistência de alguma relação e depois você diz, caso você, juiz, entenda que há essa relação, reconheça a relação, então tem que observar esse fato. Na petição inicial não pode haver incompatibilidade de pedidos. Eles não podem ser contraditórios entre si. Então, como advogados do réu, é preciso que vocês observem esse detalhe, abram a preliminar e façam a defesa dessa questão. Dando continuidade no artigo 37, a perempção, litispendência, coisa julgada e conexão. Está lá no inciso 5, 6 e 7 e 8, né, do artigo 37 do Código de Processo Civil. Perempção, litispendência, coisa julgada e conexão, a gente não precisa adentrar a explicação, né? Litispendência, quando a gente tem duas causas, né, em que se discute o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e as mesmas partes. Coisa julgada, está se rediscutindo algo que o judiciário já analisou. Conexão é importante. E na aula passada eu falei sobre a necessidade da conexão quando eu estava falando sobre prevenção, né? A conexão, ela é importante por quê? Ela é importante porque não se pode ter decisões contraditórias, decisões diferentes, quando se está discutindo, quando se está analisando direitos que podem ser conexos. Para evitar isso, existe a conexão. E é importante alegar na peça de contestação justamente para se evitar que haja uma decisão contraditória. Está lá no artigo 55 do Código de Processo Civil, quando ele diz que são conexas quando duas ou mais ações têm em comum
o pedido ou a causa de pedir. A litispendência é quando é tudo igualzinho, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. E por último, mais ou menos, né, já que, como eu disse, são 3 incisos, eu quero trazer para vocês o inciso 9, quando ele fala da incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização, porque isso impacta diretamente no seu trabalho. Essa é uma defesa que ela é uma defesa dilatória, não vai extinguir o processo, vai apenas abrir o prazo para que a parte regularize. Se não houver a regularização, aí sim é possível a extinção do processo. E aqui, gente, um parêntese extremamente importante. A gente tem visto, né, o aumento daquilo que é conhecido como litigância abusiva, né, a litigância assídua. E muitas vezes a parte sequer sabe que tem processo em nome dela. Por quê? Porque alguns representantes acabam que entram com ações em nome de partes que sequer têm o direito e sequer contrataram aquele advogado. Por isso que é importante que haja esse tipo de alegação se verificar que tem um defeito naquela representação, porque aí o advogado vai ter que apresentar o documento correto para evitar a extinção, já que em um primeiro momento não vai extinguir, mas vai dar à parte a possibilidade de correção. Se não for corrigido, aí sim é possível que haja extinção do processo. Vejam, estamos falando aqui de defesas processuais, não adentramos ao mérito de nada, estamos pura e simplesmente falando sobre processo civil e sobre essas defesas processuais. O inciso 10 do artigo 337 do Código de Processo Civil, ele trata sobre a convenção de arbitragem. É possível abrir uma preliminar para alegar a existência da convenção de arbitragem, para evitar aí algumas outras discussões e análise do juiz antes de adentrar ao mérito. E uma inovação que eu acho que é bem importante a gente falar, que é justamente o inciso 11, quando ele fala sobre a alegação de legitimidade ou de interesse processual. E aqui a gente precisa dar um salto para o artigo 338, que ele diz o seguinte: alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração para substituição do réu. Ou seja, antes, no outro momento, na época da vigência do CPC de 73, abria-se um incidente que parava o trâmite do processo para se discutir se a parte era legítima ou não. Agora, alega na petição de contestação e o juiz vai abrir o prazo para o autor, para ele fazer essa substituição, porque se aproveita tudo aquilo que já foi produzido no processo. Mas o importante aqui é o seguinte: o parágrafo único diz que, se for realizada a substituição, ou seja, se o réu concordar, se o autor concordar que o réu não é parte legítima, o autor vai reembolsar as despesas e vai pagar os honorários de sucumbência para o procurador do réu, que foi excluído do processo, e fixa esses honorários entre 3% e 5% do valor da causa. Se esse valor for irrisório, aí entra naquela regra geral lá do parágrafo 8º do artigo 85. E também a gente tem que ir para o artigo 339, que diz o seguinte: que se o réu alega que ele é parte ilegítima e o autor não concorda, ele, réu, pode indicar quem é a parte legítima. E nesse tipo de situação, ele indicando, se o autor concordar, também da mesma forma vai haver a substituição e vai haver aí a condenação dos honorários de sucumbência.
é extremamente importante, haja vista que o seu cliente pode não ser a parte legítima para responder aquela ação. E isso, óbvio, vai impactar no trabalho efetivamente realizado. Partindo então para os dois últimos incisos. O inciso 12 fala sobre a falta de caução ou de prestação que a lei exige como preliminar. E o inciso 13 fala sobre a indevida concessão do benefício da justiça gratuita. E aqui, gente, é extremamente importante eu falar para vocês sobre essa questão da justiça gratuita. Por quê? Porque lá no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ele fala quais são os requisitos. No Código de 73, também tinha que se abrir um incidente para discutir isso. E justiça gratuita, a concessão dos efeitos da justiça gratuita, elas devem ser impugnadas, né, na contestação, e isso impacta diretamente no trabalho que efetivamente você vai desenvolver. Legal, né, gente? Então, veja, a gente precisa fazer um resumo aqui sobre efetivamente o que a gente já estudou, né, quando a gente fala de contestação. Nós vimos que é possível fazer a defesa na contestação utilizando-se os argumentos processuais. Depois que se faz os argumentos processuais, que são esses 3 incisos que a gente viu aqui, aí sim vai se analisar e vai se fazer a defesa de mérito. E no mérito, óbvio, vocês vão fazer as alegações, vocês vão ver efetivamente aquilo que vai ser apresentado a depender de cada pedido. Nós trouxemos aqui, no início da nossa aula, né, a tese firmada pelo STJ e veja a importância, né? Eles informaram que qualquer alegação da contestação, seja de mérito ou não, seja defesa processual ou defesa de mérito, só vai ser analisada depois que for efetivamente cumprida a decisão liminar. Estão gostando das nossas aulas? Nós vamos agora para o quiz. Mas antes, eu quero falar para vocês uma questão. Se vocês têm alguma dúvida, têm interesse em se comunicar comigo, me acompanhem lá no meu Instagram, @HelenaLariucci com 2 Cs, igual cappuccino, ok? Vamos então para o quiz. Vamos ler comigo a primeira questão. Abílio, advogado competente, recebe 2 citações de processos de seus clientes. Ao analisar as petições iniciais, bem como a distribuição dos processos, percebe que o processo A, que deveria ter sido ajuizado na comarca de Maré de Cima, o foi na comarca de Cipó do Mato, e que o processo B, que deveria correr em uma vara de família, foi distribuído para uma vara civil. Abílio, que é o advogado, promete aos seus clientes que irá solucionar esses problemas. De acordo com o regramento do CPC 2015, assinale a opção que indica o procedimento que ele deverá adotar. Letra A. Acrescentar uma preliminar de incompetência na contestação em ambos os casos. Letra B. Redigir no processo A uma exceção de incompetência e no processo B uma preliminar de incompetência da contestação. Letra C. Acrescentar ao processo A uma preliminar de incompetência na contestação e ao processo B uma exceção de incompetência. Letra D. Redigir uma exceção de incompetência em ambos os casos. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? 2 segundinhos, vamos lá. Já foi, né? A resposta certa é a letra A. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que não existe mais as exceções. Agora, esse tipo de alegação de incompetência absoluta ou relativa, ele deve acontecer como uma defesa formal por meio de uma preliminar de contestação.
artigo 337, inciso 2. Vamos para a segunda pergunta? Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Acerca da contestação, assinale a alternativa correta. Letra A. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 5 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Letra B. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, ainda que não seja admissível a seu respeito a confissão. E letra C. Depois da contestação, não é lícito ao réu em nenhuma situação deduzir novas alegações. 2 segundinhos. Vamos lá? A resposta certa é a letra A. Acabei de falar sobre isso na nossa aula. Se você não assistiu, volta um pouquinho e veja. A letra A está certa porque se o réu alega que ele não é parte legítima, é facultado ao autor fazer a alteração do pedido para substituição do réu. Ok? Vamos para a nossa última pergunta da aula de hoje. Ana ajuizou a ação de danos morais em face de João, alegando constrangimento ilegal e abalo à sua honra. A inicial foi instruída com documentos comprobatórios, tendo sido recebida pelo juízo, o qual determinou a citação de João para responder à ação no prazo legal. A partir da situação hipotética narrada, assinale a alternativa incorreta. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Letra B. Ao réu revel não será lícita a produção de provas, ainda que se faça representar nos autos, a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. E letra C. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. E aí, pessoal, qual é a questão que vocês acham que está incorreta? 2 segundinhos. Vamos lá para a resposta. A questão incorreta é a letra B, porque mesmo o réu sendo revel, é possível que ele faça a produção de provas, desde que, óbvio, esteja no momento processual adequado para isso. Então, pessoal, gostaram da nossa aula? É um prazer enorme, uma satisfação estar com vocês. A nossa próxima aula será sobre audiências cíveis. Não percam! Eu já dei spoiler na aula de hoje e na aula passada sobre a importância desta aula. Dúvidas? Podem fazer o questionamento aqui no YouTube ou pelo meu canal lá no Instagram, @HelenaLariucci com 2 Cs. Um beijo a todos e até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.